Apresento-os, não. Eu apresento. Quero. Eu posso depois açúcar quando fizer a minha, doutora. Então, muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar todos os voluntários convidados, a cumprimentar aqui na mesa a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares que nos acompanha, os senhores deputados que estejam presentes conosco e, desde logo, anunciar quem são os nossos convidados. Em primeiro lugar, os nossos convidados são os voluntários deste país que aqui se representam parcialmente, e eu vou referir-me aos representantes dos voluntários, se bem que hoje sintamos aqui a presença dos ausentes, a presença dos voluntários anónimos, que aqui também celebramos. Temos connosco, vou dizer os nomes e as relações de pertença a grupos para identificar melhor o auditório que connosco hoje celebra o voluntariado. Alexandra Santos, Conselho Nacional de Juventude; Ana Moraes, Conselho Nacional de Juventude; Ana Plácido, Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira; Ana Veríssimo, Estabelecimento Prisional de Tires; António Oliveira, Museu Nacional do Azulejo; Augusto Flor, Confederação Portuguesa das Coletividades; Bernardo Vidal, Associação de Apoio à Vítima; Carlos Dias, Conselho Nacional de Juventude; Carlos Teixeira, Câmara Municipal de Louros; Carmo Fernandes, Leigos para o Desenvolvimento; Clara Manso Preto, Estabelecimento Prisional de Tires; Cláudia Gama, Delta Cafés; Duarte Caldeira, Liga dos Bombeiros Portugueses; Francisco Nascimento, Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa; Luís Pimentel, Bombeiros Voluntários do Cacém; Lourdes Magalhães, Auxílio aos Sem-Abrigo; Lourdes Soares, Agência Portuguesa do Ambiente; Manuela Rilvas, Liga Portuguesa contra o Cancro; Margarida Prata, Conselho Nacional de Juventude; Maria de Jesus Gil, Associação Coração Delta, Delta Cafés; Maria de Oliveira, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; Maria do Rosário Neto, Assistência Médica Internacional, AMI; Maria Emília Cardoso, Cruzada do Bem-Fazer de Campanhã; Maria João Simões Almeida, Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial; Maria Odete Rosas, Associação de Cultura Espírita Fernando de Lacerda; Mariana Marques, Plataforma para o Crescimento Sustentável; Nuno Abreu, Liga dos Amigos do Centro Hospitalar Cova da Beira; Paula Nunes, Estabelecimento Prisional de Tires; Paula Silva, Cruzada do Bem-Fazer de Campanhã; Pedro Branco, Conselho Nacional de Juventude; Rita Ascenso, Associação Grão a Grão; Sara Castro, Conselho Nacional de Juventude; Sara Martinho, Associação Grão a Grão. Eu fiz questão de invocar todos os voluntários presentes, porque gostei de os cumprimentar com esta personalização para tornar mais intensa esta confraternização que hoje aqui fazemos. Eu queria cumprimentar-vos a todos os que citei, repetir os cumprimentos aqui na mesa à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, aos senhores deputados e aos demais membros da mesa que aqui me fazem companhia, e deixar umas palavras que hoje verdadeiramente não pertencem ao Parlamento. A ideia desta reunião é sobretudo a de fazer falar os voluntários, pedir-lhes o testemunho da sua experiência, o testemunho das dificuldades que sentiram e, não menos importante, o testemunho dos âmbitos de vida em que agem, que seja um testemunho não apenas da própria ação, mas do espaço existencial que é o objeto dessa ação. Queremos conhecer o mundo e não apenas a vós, queremos conhecer o vosso trabalho e, através dele, conhecer melhor o mundo, conhecer as dificuldades a que nós políticos podemos convosco dar melhor resposta. Por isso, o que nós hoje celebramos são não apenas os voluntários que aqui estão, mas todos os voluntários anónimos por esse país. Os que dão a mão e não a mostram, os que dão o coração, os que dão o seu tempo, os que exercitam a sua vontade, quando em tempos de crise a vontade é mais moral do que nunca. Celebramos, portanto, aqueles que vão aos hospitais, às prisões, às comunidades de imigrantes, aos bairros, às escolas, às empresas, às famílias, e sentem aquilo que é a verdadeira justiça, sermos capazes de nos pôr no lugar do outro e sentir o lugar do outro como se fosse o nosso.
É isso que nós hoje aqui celebramos. Este Estado ou Estatuto que nos dá apenas não a qualidade de indivíduos de uma comunidade, mas também a qualidade de membros. Membros no sentido de corresponsabilidade pelas formas de vida da comunidade. É este sentido de alteridade que nós hoje aqui partilhamos e celebramos. Verdadeiramente as pessoas que aqui estão e aquelas que partilham com as que aqui estão o sentimento de entrega, de partilha, de generosidade, de ação, de proação. E também seguramente, se imaginarmos no paradigma dos 6 meses como duração mínima para o contrato a termo e renovações por duração igual à inicial, e as renovações são 3, daria ao período inicial 6, mais 3 renovações, 6, 3 vezes 6, 24, também seguramente entre 1 de janeiro de 2012 e 30 de junho de 2006 não vão mediar os 24. Razão porque, dentro desta lógica, talvez caíssemos necessariamente em contratos feitos anteriormente à entrada em vigor. Só que isto sendo um cenário, não é o cenário único, nem coisa que se parece. Aliás, em março, quando fizemos o acordo de março, a situação estava perfeitamente prevista e foi desenhada e foi equacionada. A prova é que nós tínhamos previsto que pudesse acontecer que um contrato tivesse a duração inicial e mais 3 renovações, com a duração total inferior a 18 meses. Foi isso que vos acabei de explicar há bocado. Quando a duração total fosse inferior a 18 meses, ter a segunda renovação extraordinária, duração igual àquela que resultasse da duração total anterior do contrato. E nós sabemos perfeitíssimamente, e deixamos já de lado os casos excepcionais, não é excepcionais, são os casos especiais, suponho, embora tenham um regime de exceção, porque constitui sempre um número perfeitamente limitado, taxativamente enunciado na lei. Mas deixando de lado os casos da contratação por prazo inferior a 6 meses, há uma norma, o artigo 149, que não obriga de jeito nenhum a que as renovações tenham que ter a duração da duração inicial. E, portanto, é perfeitamente possível, que um contrato feito depois de janeiro de 2012, antes de 30 de junho de 2013, tenha atingido o limite máximo das renovações. E, portanto, não vejo nenhuma razão para que este regime contemple apenas os contratos celebrados antes da sua entrada em vigor e não todo o tipo de contratos cujos limites legais estejam esgotados em 30 de junho de 2016. Última nota, ultrapassar os 10 sou eu. Não queria ultrapassar. Terceira e última nota, tem a ver com a compensação. Critério para a determinação da compensação na caducidade do contrato. Tem os senhores deputados bem presentes, que se estabeleceu um novo regime para as compensações para os novos contratos, em alguns casos de cessação do contrato de trabalho em certas modalidades, o que foi operado pela Lei 53 de 2011. E sabem que nessa lei também foi efetivamente equiparado o regime da contratação a termo ao regime de contratos sem termo. E também sabem, está praticamente, se não sabem, já têm ouvido os intervenientes, outros parceiros, também sabem, está praticamente desenhado o quadro em que se irá eventualmente a processar o alinhamento do regime dos novos contratos para os contratos antigos, ou seja, celebrados antes de 1 de novembro de 2012. E, portanto, entendíamos nós que o regime aplicável aos contratos a termo tinha que respeitar este princípio da sua equiparação, seja na formulação que consta da Lei 53, seja na formação que produz o alinhamento. Sucede que aqui, conforme tem presente na proposta de lei, este regime encontra-se de alguma forma ladeado. E por que forma é que foi ladeado? Posto como ponto de referência para a aplicação do, entre aspas, antigo regime ou do novo regime, ou seja, regime constante do Código de Trabalho ou regime constante da Lei 53 de 2011, posto como momento determinante a operacionalidade, a efetivação da primeira renovação extraordinária. Ora, a primeira renovação extraordinária pode vir a ocorrer muito depois da saída e da entrada em vigor da lei que venha a proceder ao alinhamento dos novos contratos, do regime dos novos contratos para o regime dos contratos celebrados anteriormente a 1 de novembro de 2011. É esta incoerência para a qual nós não temos explicação.
ou o legislador efetivamente opta por coerentemente, opta por uma solução que respeite a equiparação a que procedeu para a Lei 53 de 2011 e ao mesmo tempo por um alinhamento que vai fazer global para todos os contratos novos e antigos, leis novos e antigos em função de 1 de novembro de 2011, o resto para nós isto não tem explicação. Ou seja, para nós, as duas componentes de que fala a proposta, a componente feita segundo o regime que consta do Código de Trabalho, artigo 344, se a memória não me falha. Portanto, a componente feita pelo Código de Trabalho e a componente feita pela Lei 53 de 2011, para nós, deve ser o momento em que entre em vigor a lei que venha a proceder ao realinhamento e não propriamente aquele em que se venha a verificar a primeira renovação extraordinária. É uma questão de coerência para a qual, enfim, nos sensibilizamos e é uma reivindicação, entre aspas, que queríamos deixar aqui bem expresso e ressaltar. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Mário Rui. Desde logo salientar que são estes objetivos que presidem ao requerimento formulado pelo Muito obrigado, Sr. Presidente. e que houve lugar a esta audiência, porque entendemos, como referi, que o MAP pode contribuir decisivamente num tempo de grande dificuldade, mas que também nos abre algumas oportunidades no sentido de explorarmos alguns recursos que estão subexplorados e, sobretudo, esses recursos têm sido menosprezados ao longo das últimas décadas e devem ser reconhecidos como recursos que têm condições indesejáveis para criar emprego, para rentabilizar ativos decisivos para a afirmação internacional do país e que podem produzir riqueza se tivermos a visão estratégica para, de uma forma sustentada, alavancar a economia do mar. Ficamos nos quatro a meio caminho. E, portanto, mas antes disso, nós iremos ter o prazer de assistir a uma projeção de um vídeo sobre o voluntariado jovem que foi preparado pelo Conselho Nacional de Juventude e, portanto, desde já penso que deveríamos começar, talvez pelo vídeo e depois umas breves palavras do representante, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Portanto, penso que levará 5, 6 minutos este vídeo, 6 minutos. Vamos até apagar as luzes, talvez no cinema não se vê. Peço desculpa, qual é o seu nome? José Filipe Sousa. José Filipe Sousa. E é presidente. Não puseram o nome das pessoas que estão na mesa. Não puseram o nome das pessoas que estão na mesa. Eu tenho um assessor diplomático, mas não tenho o nome das pessoas que estão na mesa. Tenho o nome, mas é dos voluntários que estão na nossa mesa. Não, obrigada, mas pode ser digamos que fez. Não. Mas faz favor, Sim. Não, obrigada. Eu quase convidaria o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Juventude, enquanto se monta a projeção, talvez aproveitar e dar já umas palavras de introdução sobre o que vamos ver. Fica já a intervenção. Sr. José Filipe Sousa, Presidente. Sim, obrigado. Fica logo. Sim. Muito obrigado. Mais. Todos os anos europeus têm um propósito, acima de tudo, sensibilizar a opinião pública para uma causa. Este ano, a causa do voluntariado. E eu acho que conseguimos, sobretudo em Portugal, sensibilizar e, sobretudo, reconhecer o mérito deste trabalho extraordinário que é feito por todos os voluntários em todo o país e em toda a Europa. Nós, por cá, já somos 1,5 milhão. O desafio é chegar ao final deste ano com, pelo menos, o dobro dos voluntários. Paixão, determinação e esperança. Partilha, ajuda e socialização. Partilha, construção e comunidade. Educação, acreditar e confiança. Receberes, dar e com vontade. Voz, mensagem e atitude. Dedicação e vontade. Acho que a comunidade, uma união, visto que o trabalho não é só uma pequena comunidade, é muita realidade, mas abraço todo mundo. E acho que também há um grande enriquecimento pessoal. Atitude, é perceber o que é voluntariado e o que eles podem dar, propriedade e, acima de tudo, responsabilidade. A dedicação, paixão e união. Ter confiança nas minhas capacidades, espírito de iniciativa e criatividade. Paixão, desenvolvimento pessoal e rede de contatos. Compromisso, cidadania e amor.
sou Alexandra, tenho 24 anos. Eu sou voluntária na Associação de Jovens Rio de Janeiro. Neste momento sou oradora do projeto de educação, sou das escolas e promovo sessões de debate. Olá, eu sou Inês, tenho 21 anos e faço parte do projeto Transforma-se. Ser voluntário é dar ao próximo e receber muito mais em troca. A sociedade portuguesa, a sociedade europeia e a sociedade mundial seria muito pior sem os voluntários. Os voluntários dão de si, os voluntários estão sempre dispostos a ajudar o próximo e há uma diferença de uma sociedade que está no sofá, a cruzar os braços, sem fazer nada em prol do seu país e aquela que é ativa e que sabe que pode fazer parte da solução e não apenas parte do problema. Meu nome é Luís Marcos Martins, tenho 27 anos e faço voluntariado na UCAS, União para a Ação Cultural Reivindicativa. Sou a Sara, tenho 27 anos e sou voluntária do Azul desde 2006. Me chamo Viviane Carrico, tenho 25 anos e faço voluntariado também na Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra. Juntos somos capazes. E eu acho que o voluntariado me permite fazer parte dessa causa e transmitir essa mensagem. Gustavo Braz, 24 anos. O ser voluntário só pode ser voluntário quem realmente queira ser útil para os outros. O meu nome é Vera Lopes, tenho 27 anos e sou voluntária na Associação de Comédia. Ser membro ativo de uma sociedade, intervindo e participando na construção de um mundo melhor. Ser capaz de enfrentar os contratempos e as dificuldades com uma atitude determinada e persistir na sua resolução. A trabalhar em grupo, aprendi que as soluções muitas vezes estão nos sítios mais improváveis, aprendi a gerir tempo, a gerir recursos e aprendi essencialmente que somos todos muito importantes para fazer a diferença, mas que juntos é que temos realmente poder. Ser mais organizado, aprendi a ter responsabilidade em coisas que à partida eu não sabia que podia ter e aprendi também a acreditar mais em mim mesmo, porque quando nós sabemos que fazemos um bocadinho da diferença na vida dos outros, acabamos por acreditar também que podemos fazer uma diferença na nossa própria vida. O que me inspirava basicamente era a relação com o outro. Eu sempre tive uma família muito grande, sempre gostei de me relacionar com pessoas de vários lugares do mundo, isso sempre foi uma coisa minha. Faço voluntariado na Associação Jovem Valor. Saber que posso utilizar as minhas competências, aquilo que existe melhor em mim e contribuir para um projeto, para uma ideia, realizar uma equipa que eu acredito que possa beneficiar a sociedade. Para já é a vontade em querer fazer coisas. Tornamos-nos mais produtivos quando fazemos coisas. Eu gosto de fazer coisas para as pessoas e com as pessoas também. O que me inspira é o contato com o outro, é a experiência que eu troco, é a aprendizagem que eu tenho cada vez que eu converso com pessoas diferentes. Eu acho que é impossível calcular e dizer realmente qual é a importância do voluntariado enquanto ação, cidadania, para nós que somos voluntários, para aqueles que são os utentes do nosso voluntariado, os beneficiários do nosso voluntariado. Há números, obviamente, podemos dizer-vos que corresponde a 1% do nosso PIB, mas é mais do que um número. É impossível quantificar, dizer numa única palavra aquilo que representa realmente ser voluntário. Ser voluntário é dar ao próximo e receber muito mais em troca. Este vídeo é um resultado de uma iniciativa e de todo o
culminar do Ano Europeu do Voluntariado, mas sobretudo neste vídeo pretende-se salientar o papel do associativismo juvenil enquanto agente de educação não formal e como meio para exercer o voluntariado, contribuindo para a formação de jovens cidadãos ativos. O Conselho Nacional de Juventude, enquanto plataforma de organizações de juventude, viu neste ano europeu de voluntariado a oportunidade de voltar a debater e encontrar novos caminhos para a promoção do voluntariado da Europa e, resumidamente, ter a visão do voluntariado enquanto força motriz da democracia, da inclusão social, da cidadania ativa dos jovens e tendo como principal mensagem a promoção de uma cultura participativa que passa pela prática do voluntariado, devendo sobretudo ser dadas as condições para o acesso e para um voluntariado de qualidade, com direitos que correspondam às reais necessidades dos voluntários e que se enquadram também nos seus deveres e naquilo que é o seu trabalho de, muitas vezes, todas as semanas, de todos os dias, paralelamente aos seus estudos, ao seu trabalho e isto tudo também relembrar que o voluntariado também é o voluntariado que passa pelas associações juvenis, porque as associações juvenis que são extremamente baseadas na prática e na vontade de agentes que são voluntários e de jovens que são voluntários, são de facto um meio por excelência para os jovens exercerem este ato de cidadania ativa e de forma sustentável ao longo dos tempos. Este é a mensagem principal e a mensagem que se consubstancia neste vídeo produzido pelo Conselho Nacional de Juventude, enquanto plataforma de organizações juvenis, e com o agradecimento, claro, a todos os voluntários que participaram, nomeadamente na produção do vídeo, que foi feita de forma absolutamente voluntária. Muito obrigado. Muito obrigado também pela forma, enfim, extremamente sintética e direta como se expressou. Deixem-me só, de certa maneira, dizer-vos qual é o menu completo do nosso trabalho de voluntariado hoje. Portanto, agora seguir-se-ão 13 testemunhos de voluntários e voluntárias e depois nós teremos uma fotografia do grupo numa escadaria principal aqui dentro do Palácio e depois, fim dessa fotografia do grupo, voltaremos aqui onde teremos um pequeno lanche para todos os presentes e também estão diplomas para todos os convidados, todas as instituições que foram convidadas terão um diploma que poderão levantar na mesa que está ali ao fundo. Quem quiser falar fora destes, pode. Se houver tempo no final, é evidente que procuraremos dar ainda mais algum escape, mas se houver tempo, nós temos até às 5 horas para terminar este evento, 5 e meia ou mais. Muito bem. A Sra. Presidente é que manda e, portanto, eu sigo aqui fielmente as suas orientações. Muito bem, vamos então passar ao primeiro testemunho. Quero dizer-vos que não é para falar necessariamente da instituição, é para falar do voluntariado, do voluntário em si, da sua experiência no terreno. Vamos ter aqui um primeiro testemunho que vem da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira, que é uma associação de voluntários que promove a humanização do Centro Hospitalar da Cova da Beira, desenvolvendo e apoiando iniciativas que visam a melhoria do nível de saúde e do bem-estar dos doentes. E connosco podemos falar da sua experiência. Temos a voluntária Ana Plácido. Portanto, já sabe qual é o tempo. Boa tarde, eu vou ser muito breve. Eu quero começar por agradecer o convite para participar neste encontro em representação do Grupo de Voluntariado da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira e vou partilhar o meu testemunho. Tenho 38 anos, sou voluntária desde 2004. Isto tudo começou porque eu queria fazer voluntariado em Timor e em África. Cheguei a fazer uma pós-graduação em Medicina Humanitária, mas na altura não consegui entrar para uma organização de voluntariado. Uns anos depois dei-me a questionar porque não fazer voluntariado em Portugal. Nem sei como me lembrei antes, mas nesse dia fez luz. Mudei-me para o interior e no meu ida ao Centro Hospitalar da Cova da Beira acabei por ir indagar se havia um grupo de voluntariado. Na altura eu estava desempregada, com tempo disponível e fiz logo a minha inscrição, tendo seguido a formação. E assim começou a minha aventura com este magnífico grupo de voluntários. O grupo de voluntariado que faço parte desenvolve atividades em diferentes serviços do Centro Hospitalar da Cova da Beira, nomeadamente nos vários serviços de internamento, acompanhamento de consultas externas, canta cigarra, biblioteca do utente, jornal Sorriso, projeto Oferecer Sorrisos, projeto de internamento online, entre outros.
Uma das vantagens de fazer parte deste grupo de voluntariado é a variedade das atividades desenvolvidas. Assim, é possível fazer voluntariado em serviços e horários diferentes da forma mais compatível com os horários pessoais de cada um. Durante anos, reservei cerca de 4 horas semanais para o desenvolvimento desta atividade. Tenho tido muita sorte, porque as entidades patronais que tive nunca me levantaram qualquer problema e têm permitido que 2 vezes por semana saia cerca de meia hora antes do meu horário de saída. No voluntariado hospitalar, apesar da doença acabar por estar sempre presente, a nossa preocupação é com o doente. A doença é tratada pelos profissionais de saúde, cabendo-nos um papel de humanização e de atenção para com as pessoas. Claro que houve muitas vezes que não me apetecia, mas como costumo dizer, a minha consciência me lembra, eu a me punha a caminho. Era sempre nesses dias que acontecia algo, uma história especial, algo engraçado, que me levava a pensar, ainda bem que vim. O que mais faço na minha atividade de voluntariado é escutar as pessoas. Claro que às vezes tenho que puxar pela conversa, pois há doentes mais tímidos ou reservados, que por vezes são até os que mais precisam de falar. Encontram-se internados para curar a doença, muitos vêm de longe e os familiares não estão por perto. Outros não querem preocupar a família, preferindo desabafar com os voluntários. Estou consciente que o facto de ouvir as histórias e problemas dos doentes internados me faz pensar menos nos meus próprios problemas, até porque comparados com questões de saúde acabam por não ser verdadeiros problemas. Sim, dedico algum do meu tempo a esta atividade, mas fazendo o balanço destes anos, ganhei muito mais do que eu dei. Ouvi histórias encantadoras, recebi amor e afeto, apenas por estar presente e escutar. Às vezes acontecem situações engraçadas, tipo quererem partilhar o jantar, pois tenho pena que uma menina ainda não tenha jantado. Acabar por ter que provar a sobremesa para convencer um doente que está boa e que a pode comer. Acabar o serviço com os bolsos cheios de reboçados ou emitidos sorrateiramente por uma avó que está no hospital para dar aos netos quando a vão visitar. Chegam a tentar dar algum dinheiro para um cafezito. Além destas situações, quando tenho cara de menina, ainda hoje me perguntam se fui para ali diretamente da escola. Para concluir, quero apenas dizer que aconselho o voluntariado a todas as pessoas, todas as idades e em qualquer área, pois é uma experiência muito enriquecedora. Muito bem, merece palmas. Eu iria pedir a todos os oradores que seguirão daqui para a frente que quando falarem que se levantem. Não é preciso. Não. Para serem visíveis por parte dos presentes. Se quiserem. Muito bem. Então, se desejarem, fica assim. Vamos ter agora, portanto, alguém que exerce a sua função de voluntariado numa instituição que, porventura, os menos avisados acharão estranho estar aqui. O que é que faz aqui o Museu Nacional do Azulejo? O Museu Nacional do Azulejo tem um programa de voluntariado que oferece ao seu público a possibilidade de participar ativamente na preservação e divulgação das suas coleções. E o voluntário António Oliveira vai falar-nos da sua experiência no Museu Nacional do Azulejo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Agradeço esta distinção de estar presente numa reunião deste tipo e a expor as minhas ideias acerca do voluntariado, ou pelo menos porque estou no voluntariado. Como já disse o Sr. Deputado, a área onde eu estou inserido poderá ser estranha porque normalmente são áreas, o voluntariado aplica-se muito às áreas sociais, às áreas da saúde, às carências das pessoas, e aqui não se trata diretamente de uma situação desse género, mas trata-se de cuidar do nosso património. O património é importante por várias razões, são as nossas raízes, é a nossa cultura e tudo isso tem muito valor. E é nesse âmbito que eu sou voluntário no Museu Nacional do Azulejo. Não se imagina o que há para tratar no âmbito do património. Por exemplo, posso dar um número que em relação aos azulejos temos de palácios, igrejas, quintas de todo o lado, cerca de 300 mil azulejos para fazer levantamento, tratar, inventariar e expor. Este objetivo de expor, o Museu Nacional do Azulejo criou um programa que se chama Devolver ao Olhar, que é precisamente o tratamento de todo o espólio que está guardado e que necessita de ser valorizado, de ser tratado. E para isso
não tem meios suficientes e o voluntariado é essencial. Eu gosto muito de fazer, porque eu sou reformado e a minha área é uma área técnica na informática, e o que é que tem a ver com isso? Diretamente poderá nada a ver, mas pessoalmente gosto de trabalhar com as mãos, gosto de fazer técnicas. Portanto, isto para realçar que o voluntário deverá, acima de tudo, dar o melhor, portanto, dirigir-se àquilo que sabe fazer melhor. Dirigir-se a uma área de voluntariado em que possa ser realmente útil, porque é isso que eu acho que sou útil àquela atividade. De forma que eu tenho aqui ouvido falar mais em dois grupos etários, os jovens, que é preciso motivar para que realmente saibam que é necessário ser voluntário, que lhes faz bem, que aprendem, que se organizam, e também há, como sabemos, a outra parte dos mais idosos, dos que estão disponíveis em termos de reforma ou de outra situação qualquer. Claro que se os jovens aprenderem no meio da vida, vão continuar a ser voluntários, porque isto pega-se ser solidário e querer partilhar e saber que se é útil. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu testemunho. Vamos agora colocar o nosso olhar um pouco mais além para aquela ponta. Teremos alguém que vem de uma das ONGs mais conhecidas em Portugal, que é a Associação de Apoio à Vítima, conhecida APAV, que conta com a colaboração de muitos voluntários que colocam toda a sua expertise profissional de uma forma desinteressada, livre, gratuita, a apoiar as vítimas de crime, bem como os familiares e amigos dessas vítimas de crime. Muitas vezes fala-se das mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas não são só esses crimes, todas as vítimas de crime. E, portanto, para nos falar da sua experiência, Bernardo Vidal, da APAV. Obrigado, deputado. Sr. Presidente da Assembleia da República, Srs. Deputados, caros colegas voluntários. O meu nome é Bernardo Vidal, sou jurista e sou voluntário na APAV. É com muito gosto que participamos em iniciativas como esta, que ajudam a promover o voluntariado, pelo que agradeço, em meu nome e em nome do Dr. João Lázaro, o convite que nos foi feito para estarmos aqui. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma instituição particular de solidariedade social, criada com o objetivo de promover e contribuir para a informação, proteção e apoio a cidadãos vítimas de crime. Para esse fim, contamos com uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima, na qual cerca de 300 voluntários desenvolvem o seu trabalho diário de contacto direto com as vítimas de crime. Temos também a Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e Discriminação Racial ou Étnica, criada por se ter constatado que a prática de crimes sobre imigrantes e discriminação carecem de apoio especializado. Importante é também a Rede Nacional de Casas de Abrigo, para o acolhimento temporário de mulheres e crianças vítimas de violência, nomeadamente maus tratos físicos ou psicológicos. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tem como missão promover a proteção e apoio a vítimas de crime, através de apoio moral, social, jurídico, psicológico, económico. Sendo assim, os voluntários trabalham nos gabinetes, desenvolvem as funções de atendimento e acompanhamento das vítimas através da prestação de apoio especializado. Bem, o compromisso do voluntário implica a prestação de voluntariado no mínimo de uma manhã ou tarde por semana, ou seja, cerca de 4 horas, de acordo com a sua disponibilidade e as necessidades da APAV, num período mínimo de 6 meses. A sua integração nos gabinetes é feita de forma gradual, ou seja, começa-se por familiarizar o voluntário primeiro com o espaço e com os colegas, e depois com os procedimentos e protocolos. Passa-se depois para analisar casos concretos, acompanhados de outros voluntários que já estejam há mais tempo, ou do gestor do gabinete de apoio à vítima. A interação direta com os utentes acontece só depois de se frequentar a formação inicial, ou seja, tem que ser alguma formação para se poder contactar com pessoas que estão necessariamente numa situação complicada, não pode ser diretamente. Bem, para esta introdução geral sobre a APAV, gostaria de falar um pouco sobre o meu papel enquanto voluntário. Bem, estando desocupado, decidi dedicar algo do meu tempo à APAV, essencialmente por 2 razões. Por envolver uma área que é do meu agrado, ou seja, dentro do direito, a área que mais me atrai é a área penal, e portanto terá alguma lógica de trabalhar com vítimas de crime, e por outra razão fico muito perto da minha casa, sendo da APAV, portanto tenho que confessar que é uma relação prática. Passo normalmente 3 manhãs por semana no Gabinete de Apoio à Vítima de Lisboa, onde desempenho as funções de técnico de apoio à vítima na área de direito. Faço atendimentos telefónicos, respondo a e-mails e faço atendimentos presenciais.
É através destes meios que contacto com as vítimas, prestando informação sobre os direitos que lhe assistem, que passos devem tomar, onde se devem dirigir, por vezes preenchendo formulários de diferentes organismos, entre outras. Deve-se frisar que o meu trabalho não é isolado, ou seja, depende sempre muito dos meus colegas voluntários, ou seja, tanto para o acompanhamento psicológico dos utentes e apoio social, como no sentido mais pessoal, na partilha de histórias e métodos de atuação. Não nos podemos esquecer que estamos a atender pessoas que muitas vezes se encontram num estado fragilizado, são situações extremamente complicadas na maior parte dos casos, por isso é extremamente importante que o apoio mútuo entre os voluntários. Pessoalmente, o voluntariado na APAV ajudou-me a pôr muitas coisas em perspectiva na minha vida, ou seja, o contacto com pessoas como nós, que se encontram em situações muito complicadas, por vezes desespero, leva a relativizar muitos dos nossos problemas. Sinto também que posso fazer alguma diferença na vida dos nossos utentes, muitas vezes apenas por ouvir as suas histórias e acalmá-los um pouco. Por outro lado, muita da ajuda que prestamos na APAV é desenvolvida em colaboração com outras entidades, como as CPCJ, a Segurança Social, as polícias ou o Ministério Público. Logo, sentir que se ajuda as entidades a funcionar de alguma forma, ou seja, que se introduz da melhor forma aos casos a entidades que estão lá para funcionar bem, é algo que me agrada bastante. Os voluntários da APAV são maioritariamente estudantes finalistas ou recém-licenciados, sendo por isso também bastante jovens. Não tem necessariamente de ser assim, mas devido ao horário de fazimento dos nossos serviços, coincidentes com o normal horário de trabalho, é natural que tal aconteça. Não me parece, no entanto, que exista uma idade específica para ser voluntário, como já se frisou, mas quanto mais tempo livre se tem, mais fácil será encontrar um período durante o dia para se praticar. Sim, estou bem a acabar. Só queria dizer que aprendi bastante enquanto voluntário, nomeadamente matemática e violência doméstica, como estou o grosso dos casos que acompanhei. Estou mais alerta para este fenómeno e compreendo melhor as suas causas. Desenvolvi umas capacidades de trabalho em grupo, num ambiente sempre em mutação, ou seja, devido à rotatividade dos voluntários, é importante saber lidar com novas pessoas e garantir um bom ambiente de trabalho. Recomendo, portanto, a todos aqueles que tiverem algum tempo livre que façam voluntariado, e é importante para quem precisa de ajuda e é importante para nós, enquanto pessoas, termos contacto com outras realidades e com problemas que muitas vezes não são os nossos. Obrigado. Muito obrigado. Não vamos ficar apenas aqui restringidos ao nosso Portugal continental ou das regiões autónomas. Nós temos também voluntários que espalham um pouco aquilo que é a sua bondade natural, a sua dádiva, um pouco por todo o lado. E vamos agora ouvir alguém que vem de uma ONG que tem projetos de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe, em Angola, em Moçambique, em Timor e também, obviamente, também exerce a sua função em Portugal. São voluntários que atuam preferencialmente na educação, na saúde, na capacitação das organizações da sociedade civil e da ação social e desenvolvimento comunitário. Chama-se Leigos para o Desenvolvimento e Conchatelo, daquele lado, também penso que irá falar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite endereçado aos Leigos para o Desenvolvimento. Queria também felicitar por esta iniciativa de debate e reflexão sobre o voluntariado e queria acima de tudo, saudar os colegas de voluntariado, os próprios voluntários. Os Leigos para o Desenvolvimento são uma ONG para o desenvolvimento, como o nome indica, que atua em projetos de desenvolvimento e cooperação internacional. Mas também tem um projeto, como foi referido, em Portugal, que é o Centro de Apoio Escolar São Pedro Claver, que funciona em Lisboa, precisamente para contribuir para a maior inclusão e potenciar as capacidades dos estudantes ou descendentes de imigrantes dos PALOP ou acabados de chegar a Portugal para completar os seus estudos superiores. Enquanto voluntária dos Leigos para o Desenvolvimento, a minha missão centrou-se 2 anos em Moçambique, ao norte de Moçambique, na Niassa, na capital, em Xinga, e no primeiro ano participei em convite da Diocese num projeto de saúde comunitária, que tem 70 postos ao longo da província, que é uma dezenas de Portugal, e que tem 100 metros, digamos, de território asfaltado, em que as necessidades são diversas, e aquilo que mais marcou, se calhar, neste projeto, porque acho que é importante também vivenciarmos um pouco o que é que foi o trabalho de voluntariado, foi uma maratona contra a lepra. A lepra ainda é, de facto, uma doença muito marcante no norte de Moçambique e
aquilo que mais marcou foi a colaboração de todos os atores, fosse igreja, com os projetos leigos, o projeto de cooperação de voluntariado missionário católico, e foi a colaboração entre todas as entidades, Estado, direções provinciais da saúde, da educação, as diferentes igrejas e todos os profissionais de saúde em colaboração para combater a lepra e dar o máximo de informação. A nível do segundo ano, tive a oportunidade de lecionar português numa escola em Sandicão, Escola Secundária Paulo Samuel Concomba, e aquilo que mais me impressionou foi a capacidade de nos relacionarmos todos e a confiança mútuas. Aquilo que foram histórias de vida que se cruzaram connosco, enquanto pessoas com um passado comum, muitas vezes parece muito distinto, mas que têm grandes pontos de convergência. Ficou sobretudo a importância da relação ao nível da língua, como uma capacidade de aproximar pessoas e aprendizagens, e sobretudo a relação que foi possível estabelecer para mostrar outras formas de fazer, outras formas de aprender e aprender também fazendo com os meus alunos. Também colaborávamos na pastoral, em termos de dinamização de grupos jovens, sobretudo potenciando aquilo que é o perfeito sentido de vida, talvez, e que aqui hoje estamos a celebrar, que é o exercício da cidadania e a colaboração ativa na sociedade. E essa foi a grande oportunidade encontrada a nível da formação humana que nos era solicitada até por escolas públicas. Gostava também de evidenciar o trabalho que os leigos desenvolvem em Portugal, mais uma vez, e também desafiados a conhecer o Centro São Bento Claver, e se puderem e quiserem colaborar ao nível das explicações a alunos da ascendência ou dos PALOP, ou pelo menos que vieram há pouco tempo dos PALOP para completar os seus estudos. Também queria aproveitar para referir talvez o que mais marca em termos de voluntária, e neste momento estou a colaborar com os leigos em sede, mas continuo a fazer voluntariado enquanto pessoa também do núcleo, por acaso era no Porto, já há pouco tempo em Lisboa, e que acolhemos os voluntários e tentamos, no fundo, sensibilizar que a missão não é só lá, mas é cá, em qualquer parte, e como participar da sociedade a todos os níveis. E queria também referir talvez o mais importante de ser voluntário é ser pessoa. E ser pessoa para pessoas, com pessoas que nos transformam pessoalmente, que nos marcam, que não nos deixam diferentes e que se possam, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas, respeitando todas as culturas, respeitando todas as diferenças e maximizando todas as capacidades. Muito obrigado, Conchapel. Há um tipo de voluntariado que está muito difundido em Portugal. Penso que tudo o que tem a ver com o desporto, o que tem a ver com cultura, há muitas pessoas que gostam de se dedicar e portanto, as associações culturais e desportivas são um foco importantíssimo do convívio social e do desenvolvimento humano. E, portanto, há em Lisboa, desde 2002, uma associação das coletividades do Conselho de Lisboa, e o voluntário Francisco Nascimento, ali na mesa ao lado daquela que agora tivemos a oradora, vai seguramente dizer-nos também, de uma forma breve, mas como é que é o seu voluntariado? O que é que o senhor faz nesta associação? Ora bem, eu tenho de pé porque gosto de falar de pé. Um agradecimento muito especial à Sra. Presidente por nos ter convidado, um agradecimento a todos os voluntários desta casa e que estão aqui presentes, porque penso que sem o nosso trabalho este país não andava. E eu, antes de tudo, gostaria de dizer que voluntário é mais do que sermos voluntários, é preciso sentirmos voluntários, porque uma pessoa só o ser voluntário, hoje se calhar até já é estatuto, porque toda a gente é voluntário. Não, voluntários são aqueles que sentem que estão a dar de si em prol dos outros. Eu sou voluntário há 30 e tal anos, já não contabilizo porque todas as semanas são pelo menos 15 horas que tiro do meu descanso para poder ajudar os outros. As coletividades de bairro, se calhar muitos de vós nunca vão entrar em nenhuma, são coletividades, eu pertenço a uma que tem 106 anos de existência. São coletividades onde nasceram escolas, onde nasceu desporto, onde nasceram todas as pessoas que hoje são adultos e que têm famílias. Por isso foram criados e foram alicerçados nessas pequenas coletividades. Eu posso vos dizer que a minha coletividade
teve uma escola formada por analfabetos. E os pais, exatamente por serem analfabetos, formaram uma escola para que os filhos pudessem não ser. Por isso, todas estas pequenas coisas vêm das coletividades de bairro, que nesta Lisboa são 420, que muitas delas irão fechar este ano porque não têm dinheiro sequer para a renda. Muitos já não têm dinheiro para a luz e muitos, os organismos oficiais, vão se esquecendo de nós ao longo destes anos todos, esquecendo que é através de nós que conseguem chegar ao vulgar cidadão, esquecendo que tudo aquilo que a Câmara Municipal muitas vezes nos oferece é uma oferta por vezes envenenada, porque nós temos que pôr o dobro daquilo que nos é dado, mas tudo aquilo que nos é dado se transforma em dobro para as pessoas que vivem à volta das pequenas coletividades. Eu aqui há poucos anos tinha 80 miúdos a meu cargo. Eu, além do meu trabalho, eu era bancário, saía por volta das 6 horas, às 6 horas pegava nos miúdos, treinava-os 3 vezes por semana e tinha 80 miúdos a meu cargo. Neste momento há 0, porque deixámos de ser apoiados, seja de que maneira for. E neste momento os miúdos que se sentavam e que nós conseguimos conciliá-los com os estudos e com a sua partilha de bem fazer, hoje estão sentados à beira das soleiras das portas a ver os vendedores de droga a injetarem-se e a venderem a sua droga. Porque nós somos de bairros onde ainda há necessidade. Havia pessoas, ainda não há muito tempo, há 15 anos atrás, que nem casa de banho tinham em casa, que iam tomar banho à coletividade. Nós fazemos teatro, nós fazemos desporto, nós temos cultura, nós fazemos colóquios e tudo isso a custo zero. Por isso não podemos meter no mesmo saco Sporting, Benfica, todos esses clubes têm todo o direito de existir, mas que ganham dinheiro com qualquer modalidade que fazem. Nós, além de não ganharmos dinheiro, ainda pagamos, porque todos os miúdos que eu levava ao fim de semana, que saía de casa às 7 da manhã, entrava a casa às 7 da noite, que corria com eles essa Lisboa para eles fazerem os jogos onde se iam divertir, ainda pagava do meu bolso uma sandes e uma bebida, porque muitos deles nem o pequeno almoço tomavam em casa. Por isso, estas pequenas coletividades que toda a gente, ou a maior parte das pessoas, desconhece a sua existência, e se calhar temos ao lado da porta uma delas que se calhar poderia, como voluntariado, o pequeno voluntariado poderia começar por aí, porque há muita maneira de fazermos voluntariado. Eu faço voluntariado todos os dias nas pessoas que encontro na rua e que vivem sozinhas e muitas que não saem de casa e que 2 dedos de conversa para elas é um voluntariado, é uma ajuda. Eu no próximo fim de semana tenho 45 pessoas sentadas a uma mesa porque lhes vou oferecer o almoço, porque felizmente tive 2 pessoas que contribuíram para podermos oferecer o almoço a pessoas que estão sozinhas em casa e que não têm família e que têm os seus rendimentos muito parcos. Eu não sou mais do que qualquer voluntário que aqui está. Agora temos maneiras diferentes de fazer voluntariado. E todo esse voluntariado é bem-vindo num país em que cada vez há mais voluntários. Em que cada vez, se não forem os voluntários, este país não anda. E cada vez os organismos mais se baseiam nos voluntários para não cumprir as suas obrigações. Perdoem-me eu estar nesta casa, perdoem-me chamar a atenção dessas coisas, mas nós sentimos na pele todos os dias o ostracismo a que somos votados pelos vários governos e pelas várias instituições. Não temos apoio de ninguém e se mais não fazemos é porque não podemos. Porque nós já tiramos do nosso descanso, tiramos da nossa vida e mais do que isso não podemos dar. Um obrigado a todos e não os mais. Obrigado. Eu confesso que estava-me a custar a interromper as palavras do Francisco Nascimento, porque verdadeiramente, se há altruísmo, estas palavras demonstram altruísmo. Altruísmo significa, de facto, amor à humanidade e, portanto, significa dar aos outros um pouco de si próprios. Portanto, os indivíduos que dão aos outros aquilo que têm e, às vezes, até aquilo que não têm. Portanto, isto é o voluntariado, tem a ver com a filantropia, tem a ver com o altruísmo, por oposição ao egoísmo e à misantropia dos nossos tempos modernos. E, portanto, agora vamos passar para esta mesa aqui mais deste lado. Temos aqui a paróquia do Campo Grande, de Lisboa, que é uma comunidade paroquial construída, em grande parte, com o trabalho de cerca de 2 centenas de voluntários que oferecem tempo e competências na área da ação social e, nomeadamente, no apoio aos idosos. Os idosos
têm que ser e devem merecer de todos nós a maior das atenções e o maior dos carinhos. E Helena Presas, coordenadora deste Centro de Voluntariado, é a voluntária que vai falar agora. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos senhores deputados, caros voluntários, companheiros desta aventura na qual todos estamos. Sr. Deputado, são 400 os voluntários, não são 200. Eu sou a Maria Helena Presas, tenho 54 anos e sou voluntária ininterruptamente há 40, quer dizer que comecei cedo. Há 18 anos que tenho o privilégio, como voluntária, de gerir voluntários, numa estrutura de proximidade de Lisboa ligada a um centro social paroquial no Campo Grande, portanto com duas vertentes, uma vertente social e uma vertente espiritual. Sou voluntária porque nunca me conformei com as fragilidades sociais com as quais me deparo todos os dias e porque sempre achei que elas não têm a ver só com os outros, mas têm a ver comigo, como cidadã ativa inserida num grupo social determinado. Sempre que tenho mobilizado pessoas para comigo arregaçarem as mangas e assim responderem aos gritos sociais que se fazem ouvir, encontro gente bondosa, enérgica e pronta a dar o seu melhor. Na articulação com as estruturas formais do centro social, junta de freguesia, centro de saúde ou polícia local, com as quais cooperamos, fazemos pequenas grandes coisas, damos pequenas respostas com uma visão de lince que alcança longe. E, curiosamente, esses pequenos projetos transformam-se em enormes trocas de vidas, de saberes, de sentidos para a existência, de aprendizagem e, claro está, em criatividade que gera outras respostas. É aqui que penso que reside o enorme valor do voluntariado. É que na liberdade total que a gratuidade confere, permite respostas criativas, inovadoras, diversificadas, que são mais difíceis de nascer em estruturas formais mais pesadas. Permite um empreendedorismo que é muitas vezes gerador de novo emprego e de novas formas organizativas. Muitos são os projetos nos quais os voluntários são imprescindíveis e que melhoram a qualidade de vida material das pessoas. O roupeiro, a extensão da banca alimentar, a distribuição dos almoços, a animação cultural dos tempos livres dos idosos, o apoio domiciliário, o apoio escolar a 100 jovens em situação de risco, mas gostaria de focar a minha atenção nos projetos que melhoram a qualidade de vida não material. O isolamento a que muitas pessoas estão sujeitas rouba-lhes satisfação, felicidade, integração e pertença, até quase lhes roubar a dignidade. Criar laços e redes de afetos e relações que consigam devolver às pessoas um lugar social, uma pertença a um grupo e que as ajudem a reencontrar um sentido válido para a vida é fundamental. Peço desculpa. É fundamental para que na nossa sociedade não andemos a acrescentar anos à vida, ao mesmo tempo que oferecemos um presente inviolado de indignidade e de firmamento afetivo e espiritual. Este ser relacional e espiritual que tem como objetivo tornar a personalidade um agente da sua própria existência não é fácil, não é claro, não é igual para todos e não tem receitas. É um trabalho de sensibilidade e atenção, de capacidade de escuta e perspicácia, que exige grandes qualidades empáticas dos voluntários. E é um trabalho que nunca se pode dizer que está totalmente feito. Não poderia terminar sem manifestar a convicção de que o voluntariado bem gerido e bem organizado é essencial para a verdadeira coesão e felicidades sociais. Porque dar é gerador de felicidade e bem-estar pessoal. E como diz a nossa embaixadora do Ano Europeu de Voluntariado, a Fernanda Freitas, é gerador de PIF, produto interno de felicidade, do qual o nosso país está carente. Agradeço este tempo, no qual espero que os vossos ouvidos e o vosso coração tenham estado atentos e espero ter contribuído para valorizar esta atividade cívica tão importante que é o voluntariado. Muito obrigada.
Francisco Nascimento disse há pouco, não basta ser-se voluntário, é necessário sentir-se voluntário. E, portanto, aquilo que ouvimos agora de Helena Presas é de muitos voluntários que se sentem verdadeiramente voluntários. Portanto, que sentem, é uma mistura de sentimentos de dádiva e que lhe vieram através, porventura, das lágrimas, mas são lágrimas sentidas e, portanto, que a todos nós também mobilizaram. Muita gente está às vezes privada da liberdade, não interessa agora os motivos porquê. Quem está numa cadeia não deixa de ser um ser humano e precisa também de ajuda. E no estabelecimento prisional de Tires existe um grupo de voluntários que apoiam recursos, educando-os para a liberdade, desenvolvendo-lhes também um sentimento de autoestima e, sobretudo, estimulando o regresso à vida ativa. Chama-se Associação Dar a Mão, estabelecimento prisional de Tires, e a Isabel Coutinho, que é a Presidente, está mesmo aqui na nossa frente. Faz favor, pela palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigada por este convite e a oportunidade de aqui vir falar sobre o voluntariado em meio prisional, que é tão pouco querido da nossa sociedade. É muito... vai sempre no fim da cauda, como eu costumo dizer. Primeiro vêm os hospitais, os velhos, as crianças, tudo mais, e no fim é os reclusos. Mas que é igualmente importante e é muito gratificante. Sou voluntário em Tires há mais ou menos 15 anos. Lembro-me, a primeira vez que lá cheguei, pensei, meu Deus, como é que eu aterrei aqui, o que é que eu vou fazer aqui neste meio? Mas adoro, sou voluntária cheia de paixão cada vez mais e tenho tido manifestações de amizade e de amor e carinho dessas pessoas que por ali têm passado, como eu nunca julguei poder vir a ter. A minha associação está lá em Tires, dá apoio emotivo, emocional, que começa precisamente nesta visita aos reclusos, que muitas vezes não tem ninguém que os visite e estão ali sem ninguém para falar e para conversar, o que é realmente humanamente muito penoso. E depois damos também apoio financeiro na hora da saída, muitas vezes às famílias que são carenciadas e que não têm meios de... E damos lá dentro também em coisas que a pessoa nem pensa, mas, por exemplo, em placas dentárias, porque muitos reclusos não têm dentes e sair de uma cadeia para ir arranjar um emprego e não ter um dente na boca, ou ter os poucos que têm todos podres e estragados, é realmente muito difícil, é praticamente impossível. Damos apoio também de hoje em dia, que temos lá, e agora vou aproveitar para dizer aqui uma pequena mágoa que tenho, que é, temos lá reclusos homens com penas pequenas, muitos estão lá por conduzir sem carta. A Associação Dar a Mão conseguiu um protocolo com o Automóvel Clube, em que o Automóvel Clube se custeava 5 cartas a 5 reclusos por ano, totalmente grátis. Teriam que se dirigir ao Automóvel Clube, bem entendido, para fazer os exames e para ir às aulas de código. E a Direção-Geral dos Serviços Prisionais não conseguiu ultrapassar problemas jurídicos que têm a ver com o seu estarem em RADE, Sistema de Regime Aberto virado para o exterior, agora parece-me que já não se chama assim. Mas quer dizer, são reclusos que estão lá exclusivamente por conduzirem sem carta. Vão ir para lá parar outra vez, porque saindo cá para fora não têm possibilidades de pagar a carta, teriam a oportunidade de ter tudo de grátis e não se conseguiu resolver. É nisso que é preciso, eu agradeço imenso estar aqui, porque acho que cada vez mais que é preciso a gente trabalhar em rede, em colaboração com o Estado, com as câmaras, com tudo quanto há. E aqui nestes encontros tem-se muita oportunidade de se chegar aí. E pronto, é só. Muito obrigada mais uma vez e agradeço a todos. Muito obrigado, Isabel Coutinho. Este encontro, esta iniciativa está a dar para o país através do canal Parlamento e nós esperemos não só que
que os destinatários das suas mensagens também tenham a oportunidade de ouvir, às vezes, situações tão aberrantes que uma certa burocracia prisional também não permite que se dê a mão como a vossa associação pretende dar. Nós temos agora aqui um orador, portanto, um voluntário, chamamos-lhe assim, que é um homem da casa. Ele é funcionário da Assembleia da República. Também temos aqui, a Assembleia da República também tem gente boa, gente bondade, gente com bom coração, e quero acreditar que não apenas no quadro dos funcionários, mas também no quadro dos deputados. Muitos deputados são também voluntários em muitas organizações por esse país. O João José Zil faz voluntariado também numa instituição, infelizmente muito conhecida a todos nós, mas infelizmente pelas razões que levam as pessoas lá, felizmente pelo prestígio e pela capacidade que tem demonstrado, que é o Instituto Português de Oncologia. João José Gil, diga-nos o que é que faz. Muito obrigado pelas suas palavras, Sra. Presidente também. Muito obrigado pelo convite, que realmente acho que foi por esta dupla circunstância, pelo facto de ser da Casa, de ser funcionário parlamentar há muitos anos e de ser voluntário da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu vou tentar dar-vos alguns pontos da minha vida e da minha vida de voluntariado, porque eu penso que também nesta casa eu trabalhei muitos anos na sala das sessões, era redator do Diário da Assembleia, e eu aprendi muitas coisas, como deve imaginar, e sei que faço política ajudando os doentes e que sempre estive empenhado na existência de uma justiça de proteção social para todos. Há um outro aspecto da minha vida que eu também gostava de vos transmitir. Eu agora tenho sido o primeiro a ir para o voluntariado do IPO em 94. Eu sou filho de um voluntário do IPO e sou pai de um voluntário do IPO. E este aspecto é um aspecto que nos orgulha muito, a nós três, e que tem realmente uma certa maneira de estarmos na vida, da transmissão de determinado tipo de valores. Eu lembro quando era miúdo que o meu pai era visitador da cadeia do Unhão, já se falou aqui, e que o meu filho, quando acabou o curso dele, também disse que agora tinha mais tempo e queria ser voluntário. Nós estávamos numa jantarada a comemorar o final da licenciatura dele, mas eu percebi que se calhar o mais importante era estarmos a comemorar, com aquelas palavras dele, todo o valor da formação humana que nós tínhamos conseguido transmitir. Eu, em relação ao voluntariado, eu acho que nasci voluntário, porque não me lembro de, quer na escola, já era daquelas comissões todas das associações de estudantes, e depois fui-me oferecendo sempre e fui trabalhando sempre em todos os locais onde estava, mesmo aqui na Assembleia. Cheguei a pertencer às organizações representativas dos trabalhadores e agora continuo sempre onde moro. Sou do clube da zona, já fui do centro paroquial, já fui dos bombeiros voluntários, já pertenço neste momento sou vice-presidente do clube lá da zona onde moro, pertenço a uma associação de apoio a doentes terminais e também já fui politicamente membro de algumas assembleias de freguesia, numa Assembleia Municipal. Não fui mais à frente porque teria que mudar de cadeira aqui na Assembleia e passar de funcionário para deputado, mas fiquei por uma Assembleia Municipal. Mas referindo agora um pouco a questão do voluntariado, e o que é que eu acho que, para além da formação que o grupo onde eu pertenço faz todos os meses no que respeita ao voluntariado, e é muito importante a questão da formação, eu acho que consegui alguma coisa a nível do voluntariado porque aprendi exatamente com os doentes. Há um aspecto muito importante no voluntariado dos hospitais, que é a Câmara dos Doentes ter o nome deles. E nós podemos chegar junto do doente e falar com eles diretamente, Sr. Diogo, Sra. Maria Conceição, portanto é uma maneira logo que nós temos. E há realmente um homem que me marcou muito quando eu entrei para o voluntariado, que era um homem ali da zona de Ferreira do Alentejo, e que ele é que me foi ensinado a ser voluntário. Porque há dias em que eles gostam mais de falar, outros que não gostam, outros dias nós estamos para dar de jantar, outros dias que é só para fazer companhia. E este homem realmente era ele próprio muitas vezes que me entusiasmava dentro do trabalho de voluntariado e eu perceber o que é que ele precisava exatamente naquele dia. E era um homem que resistia muitíssimo bem à doença e tinha um ânimo enorme na questão do cancro. É fundamental o ânimo que as pessoas devem ter para combater esta doença. A força interior é muito importante e nós muitas vezes também estamos ali para os ajudar nesses aspectos. E é de tal maneira que aquilo que nós já aqui falámos, que é a questão de que vamos dar, mas acabamos por receber, em relação aos voluntários, eu recebo sempre realmente muito mais do que dou e aprendo imenso com todos os voluntários o que é que eles têm
para me ensinar. Eu conto-vos isto com a maior das simplicidades, histórias destes estudantes, porque eu procuro trazer as vidas deles para a minha própria vida. Dar o apoio possível naquele momento, criar uma relação de proximidade e, acima de tudo, dando algo que é meu, que é o meu próprio tempo. E isso é uma coisa que eu posso dar. Há um outro aspecto, que esta coisa do ser voluntário europeu obriga-me, entre aspas, a viver desta maneira em todos os momentos da minha vida. E a perceber o que é realmente importante na vida. Em casa, com os meus amigos, aqui próprio na Assembleia da República, nas funções que exerço no centro de formação, eu tenho que ter uma relação e uma intervenção igual com toda a gente, conforme tenho do IPO. Isto é um bocadinho aquilo que eu chamo de efeito desencadeador. Se nós nos portamos de uma determinada maneira, aquele que recebe vai também comportar-se dessa maneira. E isso, este efeito multiplicado por várias pessoas, não torna o mundo ideal, mas torna o mundo um pedacinho melhor. Finalmente, só para deixar aqui um pedido, eu acho que a Assembleia da República deve assumir, para além destas iniciativas, o seu papel na área do que hoje se chama a responsabilidade social. Deve ser através dos seus vários atores, os deputados, os funcionários, os jornalistas, os agentes da autoridade, as empresas que aqui prestam serviço. Penso que podemos realizar ações de intervenção social a favor da comunidade. Sr. Presidente, deixo-lhe este desafio, porque de facto o mundo chama por todos. Muito obrigado. O João José Gil sabe melhor do que ninguém como nesta casa os tempos são de facto tirados, não é verdade? O deputado a querer falar mais e a senhora Presidente a dizer o seu tempo também não ser metade. É verdade. Temos agora, portanto, uma instituição que trata dos sem-abrigo, não apenas dos sem-abrigo, trata de todos aqueles que são socialmente desfavorecidos, crianças, adolescentes, idosos, vítimas de violência, de maus tratos, uma instituição que é a Casa, e Jorge Correia, que está naquela mesa ali do fundo, para falar sobre a sua experiência da Casa, que é o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Boa tarde. Bom, os seus políticos, perdoem o que eu vou dizer, mas se vocês desenvolvessem a vossa atividade como voluntários, isto seguramente que estaria melhor. E, enfim, a peça que vimos aqui, os testemunhos que já ouvimos, acho que são exemplos claros disso. Eu, a minha experiência pessoal, enfim, trabalhei numa empresa há mais de 35 anos, muitos deles como diretor técnico da empresa, e aquilo que via, enfim, quer a mim próprio, quer todas as pessoas que me rodeavam, era um ambiente, da mesma forma como as empresas, dominado pela competitividade, pela algum antagonismo, enfim. Aquilo que nós vemos no voluntariado são coisas diferentes, há mais bondade, há mais compassividade, é isso que domina. E é claro que isto aplica-se aos políticos, o que eu disse, isso foi uma brincadeira, aplica-se aos políticos, não se aplica a todas as atividades, obviamente. Mas eu estou aqui como representante da Casa, enfim, nós somos uma instituição que não tem qualquer apoio estatal, apoiamos a população sem abrigo e famílias carenciadas, provavelmente para mais de 3.000 pessoas em todo o país, várias centenas de pessoas sem abrigo aqui na zona de Lisboa. Damos refeições quentes todos os dias, trabalhamos 365 dias por ano. E obviamente que aquilo que não temos qualquer apoio, aquilo que nos tem sustentado, é exatamente essa motivação que não está presente quando nós temos uma atividade profissional normal, como eu tenho e todos vocês têm, certamente. Enfim, essa motivação é que faz com que tudo isto se consiga. Enfim, muitos dos nossos voluntários, por vezes, são eles próprios que compram coisas que querem mesmo oferecer às pessoas sem abrigo, porque têm necessidades, enfim, e a Associação da tem meios para isso. Enfim, para ter uma associação assim funcionar, para 3.000 pessoas diariamente é muita coisa, é difícil, sem ter apoio é muito difícil. E, portanto, isso
diria que aquilo que expressa exatamente a motivação, quer a minha pessoalmente, quer aquilo que eu vejo em todos os voluntários, é aquilo que reina basicamente na associação. Basicamente é isto que me ocorre dizer, quer dizer, é que este trabalho voluntário é algo que, enfim, como aqui já foi dito, desvia a atenção daquilo que, das nossas perspectivas pessoais, dos nossos aspectos mais centrados em nós próprios para os problemas dos outros. Isso seguramente que nos torna pessoas melhores, porque muitos dos problemas que nós temos, nós enquanto indivíduos e nós enquanto sociedade, são exatamente centrados em torno dessa nossa atitude muitas vezes egoísta, e em oposição àquilo que é a atitude do voluntário, que é uma atitude para os outros, uma atitude altruísta. E basicamente essa é a minha e a dos outros voluntários todos com que tenho contactado, e pelo que vejo, enfim, obviamente isso já era esperado, entre vocês todos também, enfim, todos os voluntários que aqui já falaram, e os que vimos na peça, portanto, e ser voluntário é isso, é trabalhar com os outros. Gostaria de perguntar se o comandante Luís Pimentel dos Bombeiros Voluntários de Educação se encontra na sala. É que não temos o registro da sua entrada, era o orador, era o voluntário que seguia, mas portanto passamos adiante. Vamos agora para a tal responsabilidade social das empresas, de que já se falou aqui, o Grupo Madeiro, portanto o grupo dos Delta Cafés, extremamente conhecido por todos os motivos, da sua pujança económica, mas também dos seus pátria-famílias, que são bastante conhecidos até da vida política portuguesa, mas a Associação Coração Delta, portanto, foi criada dentro do grupo, aposta no voluntariado, para apoiar e desenvolver as capacidades humanas dos seus trabalhadores. Portanto, é também um tipo de voluntariado interessante, que é a empresa preocupada com os seus trabalhadores. E, portanto, eu iria dizer que a Maria de Jesus Gil, que está aqui nesta mesa, tem, para nos dizer também, a sua experiência, algo interessante. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do Coração Delta pelo vosso convite. Bem, vou explicar um pouco como nasceu o Coração Delta. Nós, como sabeis, vivemos em Campo Maior, pertencemos ao grupo Delta Cafés, e por trás de nós temos sempre um senhor que é o Sr. Comandador Rui Madeira, que faz ações de voluntariado diariamente ao longo da sua vida. E então fazia anos a 28 de março do ano 2000, como todos os anos, e um grupo de colaboradores pensaram, por que não oferecer um presente diferente neste dia de aniversário ao Sr. Comandador? E então tivemos oferecer esse presente, e esse presente foi dar corpo àquilo que ele fazia diariamente, que era ajudar o próximo. E assim começou o Coração Delta. No ano 2000, sou voluntária há 11 anos, fui pioneira nesse projeto. Nós, Coração Delta, temos várias ações de voluntariado em várias vertentes. Temos tido também depois cursos de formação nas várias áreas, social, de educação, hospitalar, e tudo começou com a recolha de brinquedos, roupas e material escolar. Nós temos 20 delegações a nível nacional e isso também nos proporcionava uma certa ajuda. Pedimos então aos nossos colegas que nos ajudassem. E daí começamos por primeiro a ajudar as instituições do nosso concelho, distrito, e agora ajudamos a nível nacional 170 instituições. Entretanto, criou-se também, nós víamos sempre as necessidades, em primeiro lugar, do nosso concelho, vivemos no Alentejo, não é? Uma zona mais pobre. E víamos e fazíamos festas para angariar. Uma das coisas que nos marcou foi um rapaz que teve um acidente com 20 anos e não tinha dinheiro para a operação porque era muito cara. E então o que pensamos, nós, Coração Delta, vamos fazer um evento diferente. Vamos convidar pessoas conhecidas, artistas, como Toy e outros mais, a custo zero, foram-nos ajudar e realmente essa festa foi boa, conseguimos angariar o dinheiro para essa operação e ele ficou bem. Entretanto, começámos a pensar, também havia meninos que os pais trabalhavam, aí vem a preocupação do Sr. Comandador e nos seus funcionários.
Começámos a pensar que os pais trabalhavam na fábrica, havia turnos e que as escolas terminavam muito cedo, porque não criaram um centro educativo. Daí nasceu o Centro Educativo Alice Nabeiro, proporciona a todas as crianças da comunidade, não só aos filhos dos colaboradores, mas está aberto a todos, com um horário diferente e que eles têm uma perspectiva de vida no futuro também diferente, porque ali há uma educação é diferente em todos os sentidos. Entretanto, eu, pessoalmente, sou voluntária no Missionário Hospitalar. Faço voluntariado no Hospital Santa Luzia Elvas. Temos um grupo de 14 voluntários que no fim de semana, sábado ou domingo, vamos do meio-dia às 6, 7 da tarde para o hospital. Lá, ali, como já foi dito aqui, é uma experiência muito gratificante, pessoalmente para mim. Gosto de acompanhar aqueles doentes, sinto mais feliz quando venho para casa. Ainda a última vez que fui, mês passado, este mês ainda não fui, ao hospital. E fui muito feliz por este pequeno gesto. Houve uma senhora que me disse: querida, vem cá. Eu disse: precisa de mais de alguma coisa? Não, só quero um beijo de boa noite. Para mim foi o último sábado que eu vi ao hospital e cheio de emoções e de alegrias. Agradeço todos os dias a Deus quando venho para casa, que me dê força, porque realmente nós no hospital temos muitas coisas. Não vivemos só a doença dos doentes, mas sim como eles vivem. Porque há muita gente, mais no interior do nosso país, que não tem dinheiro nem sequer para transporte para ir visitar aquele doente. E graças ao voluntário, eles estão mais felizes para nós nas horas que nós estamos lá a fazer companhia. É tudo e obrigada. São grandes lições de vida que, de facto, quando se dá aos outros, estamos também sentindo muito mais felizes nós próprios. E dar aos outros inclui também alimentos para quem não tem alimentação. É, digamos, um dos tipos de voluntariado, infelizmente, mais correntes que existem nos campos de hoje, de pessoas que se ocupam a dar alimentos e dar o vestuário. E a cruzada de bem-fazer da campanha ocupa-se disto. E nós temos aqui mesmo ao lado a Maria Núria Cardoso para falar sobre a sua experiência de voluntariado. É uma cruzada de bem-estar. Muito boa tarde. Pertenço à cruzada bem-fazer de Campanhã, que sou voluntária já há 3 anos, tenho 75 anos, e fui convidada por uma família que também era voluntária. E onde me convidaram para eu ir ver a instituição. E eu fui ver e gostei e fiquei. As minhas colegas fazem um dia por semana, mas eu não, sou rotativa. Faço toda a semana, não me sinto bem em casa. Eu tenho que ir, tenho que ir mesmo. Já estamos a fazer 115 sopas, já temos mais inscrições em aberto, que nós não podemos também, a gente a mais, não é a gente a mais, que é sempre bem-vindo. Que é, as panelas estão sempre a crescer e a gente muitas vezes não tem que lá meter, porque também as verbas são muito poucas e a gente tem que surgir aquilo que temos. E eu, pronto, gostei, fui com uma paleta, fui para ficar. E gosto muito daquilo que faço. Gosto das minhas colegas, que me ajudam muito. Tenho os meus filhos, tenho os meus netos, que eu levei comigo também. Venho da escola, vou lá ter comigo. Eu às 4 horas, 5 horas já lá estou. Depois eles cá vêm. E as outras minhas colegas, às 7 começamos a dar a sopinha, e os utentes vão todos contentes embora, e nós contentes ficamos. E pronto, a ajuda que nós temos, e a cruzada também agora está a baixar um bocadinho, porque as verbas são muito pouquinhas. E temos que ter coisa nisso, porque é muita gente. Nós já não temos mais que alargar as panelas. Aquilo a gente, já estamos a fazer 115 sopas, não é coisa de brincar com as panelas. E a gente é assim. Eu sou rápida, porque eu também nunca me vi numa casa destas, e é a primeira vez. Desculpem-me, eu não tenho mais nada a dizer. Está bem?
próximo voluntário, queria só transmitir, e isto de facto são os ossos do ofício, as mais antigas instituições, de certa maneira, de voluntariado, que nós conhecemos ainda hoje, eram as associações humanitárias de bombeiros voluntários. E o Sr. Comandante Luís Pimentel, que já era para ter usado a palavra, mandou-nos a mensagem a dizer que, vida por vida, lá teve que ser chamado, precisamente, nas suas funções de bombeiro, e por isso pede imensa desculpa à Sra. Presidente por não poder vir aqui, mas seguramente numa outra oportunidade nós, obviamente, teremos todo o prazer e batemos palmas ao Sr. Comandante Luís Pimentel. Muito bem, e agora uma associação que se assume como instrumento de reflexão e intervenção cívicas nas áreas das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. E, portanto, estamos a falar aqui da plataforma para o crescimento sustentável e um membro dessa plataforma é Mariana Marques, a quem dou desde já a palavra. Muito boa tarde. Eu gosto de ver todos quando falo, por isso eu sou baixinho. Agradeço o convite, o especial cuidado da Sra. Presidente com os voluntários neste ano, que não seja apenas neste ano e que em anos vindouros também possamos ter este espaço de reconhecimento. Falo enquanto membro da plataforma, não sou da direção e por isso vou dar o meu testemunho pessoal e naquilo que eu contribuo nesta plataforma também. E vejo esta diversidade, tanto de idades como de localização geográfica, como de áreas de intervenção, venho trazer provavelmente uma área que me é muito querida, que é a área do voluntariado juvenil. Para mim, a principal missão do voluntariado é este poder de transformação social. Transformar mentalidades, comportamentos, atitudes em relação tanto à nossa situação social como ambiental e penso que todos devemos de ser dados a oportunidade de nos realizarmos enquanto seres humanos, independentemente de género, de idade, de cultura, de localização geográfica, mais uma vez, e também que possamos devolver à comunidade aquilo que aprendemos. Por isso o voluntário tanto dá como recebe, e é neste entendimento que eu vejo o voluntariado. Há 10 anos que iniciei o meu percurso no voluntariado juvenil. E é verdade, sou nova, mas também comecei cedinho. Não é um percurso típico do voluntariado como vimos aqui no acompanhamento regular a idosos, ou em hospitais, ou com crianças, na angariação de bens ou de fundos, que eu também muito admiro, mas é um voluntariado atípico. O meu caminho é marcado por dedicar a minha energia aos jovens, estimulando o desenvolvimento do seu espírito crítico, do seu espírito proativo também na resolução dos problemas. Desde que senti este poder na mudança pelo voluntariado, tenho uma enorme responsabilidade crescida em cumprir o meu papel de agente multiplicadora, chamando outros a participar neste processo que eu penso que é de reinvenção da nossa sociedade, de como vivemos, de como estamos. Temos que nos reinventar e principalmente em momentos como passamos de desafio. O voluntariado juvenil assume assim um espaço muito importante de aprendizagem, de experimentação, da participação, onde cada um dos jovens que envolvemos na nossa associação é responsável por identificar os problemas e as necessidades, é responsável por desenhar um plano de ação em equipa e colocar mãos na massa, mãos à obra, não delegando em outros aquele que pode ser, nesta idade, o seu papel mais efetivo, o seu mais efetivo exercício de cidadania ativa. A escola não permite tudo, e está nas associações juvenis muito o papel de experimentar, de treinar e de desenvolver competências nos nossos jovens. Por isso o voluntariado juvenil é mais do que um instrumento de mobilização, também é um espaço de aprendizagem informal e não formal para os jovens. E neste sentido, eu penso que há caminho a fazer no potencial e no reconhecimento do voluntariado juvenil enquanto laboratório desta aprendizagem de competências. Nós queremos cada vez jovens mais informados, mais envolvidos, com uma visão mais alargada e mais humana, por isso precisamos de instrumentos, e as associações juvenis precisam de instrumentos para tornar isto uma realidade. Então, neste espaço de associativismo, que eu penso que os jovens podem ousar sonhar e ter ideias para o futuro, e às vezes não acertar, e às vezes, não é, nesses erros há uma aprendizagem ainda maior,
pôr em prática pequenos e maiores projetos e principalmente desafiar o normal, o confortável, o socialmente adequado. É neste espaço que nós podemos também mudar um bocadinho o paradigma daquilo que nós queremos para a nossa sociedade. Este risco é assumido, eu penso que é um desafio saudável e então as associações juvenis são essenciais no apoio aos jovens na realização dos seus projetos de voluntariado, que trazem inovação na resolução dos problemas, transformam o paradigma do voluntariado naquilo que eu entendo da caridade para a cooperação e no sentido em que somos seres que estamos numa igual posição e que nos ajudamos simplesmente a ser mais autónomos na nossa vida. E vou terminar, como jovem e como futura mãe, não quero ser definida pela minha situação face ao emprego, não quero ser definida pelas minhas habilitações académicas ou pela minha situação social. Quero e luto todos os dias no meu espaço, que é a Vila Nova de Famalicão, mas às vezes é Portugal, às vezes é a Europa, nos encontros que vamos tendo, mas quero que eu seja definida pelas minhas ações de voluntariado, pelo meu espírito de mobilizar outros jovens e quero que seja isso que me defina e que oriente também o meu caminho. Obrigada. Obrigado, Mariana. Antes de passarmos a um espaço que ainda teremos algum tempo, levaremos o debate até às 5 da tarde. A Sra. Presidente vai dizer algumas palavras, agora já. Exatamente, vou fechar este ciclo. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada a todos os voluntários que aqui intervieram, àqueles que intervieram pela presença, independentemente de terem ou não falado, para concluir neste sentido, de que todos os voluntários que aqui estão não fazem senão política, a boa política, e que não há nenhuma contraposição entre a política e o voluntariado, há uma conjunção entre a política e o voluntariado. Sentimos todos no mesmo plano, no mesmo desígnio, fazendo de modos diferentes, uns dotados da autoridade do Estado, outros dotados da autoridade do coração. De qualquer modo, eu queria dizer que todos os que aqui estão, com o seu sentido de cidadania ativa, devem tomar consciência, por isso também que aqui estamos, para essa pragmaticidade, tomar consciência de que quando alguma coisa não estiver bem, este é o caso que pode resolver muitas coisas. Estão aqui os partidos políticos, agentes da legislação, dotados de uma legitimidade que todos os cidadãos lhes conferiram. Venham aqui, mandem ao meu gabinete ou diretamente aos grupos políticos recados de como a legislação vos pode ajudar melhor, nos pode ajudar melhor a todos. O que é mais belo no voluntariado é que ele realiza essa ideia que um realizador de cinema também designou sobre cada ser humano. Cada ser humano é único e irrepetível. É por isso que a exclusão de alguns será sempre a alienação de todos nós. Estamos aqui para o mesmo fim. Confesso-vos que este foi um dos momentos mais bonitos desde que exerço as minhas novas funções. Venham cá reclamar que nós ajudaremos. Vamos agora à fotografia. Que o Sr. Deputado nos bota, pensei que tinha concluído. Então vamos continuar com o debate. Eu pensei que estivesse a concluir. Está bem, mas já concluí, não faz mal. A Sra. Presidente concluiu o ciclo dos voluntários que estavam convidados a falar. Não, mas todos mas como temos algum tempo ainda disponível, a Sra. Presidente depois orientou-nos até às 5 horas da tarde, eu iria dar nas mesmas condições em que demos aos voluntários que já falaram, ou seja, no mesmo período de tempo, portanto 3 a 4 minutos a coisa vai bem, e correu muito bem até agora, e portanto dava a oportunidade a quem quisesse também dizer o seu testemunho. Eu tenho aqui, não tenho o nome, mas foi-me mandado um bilhetinho de que há aqui uma pessoa do Centro Social e Paroquial Cristo Rei de Algés que gostava de intervir, não sei se está aqui atrás. Se não, então faz favor, já agora diga o nome, por exemplo. Eu pensei que já tivesse intervindo. Maria João Menezes. Eu gostava de participar. Também sou voluntária há muitos anos, mas eu penso que o mais importante que o trabalho individual de cada um é realmente o trabalho que todos fazemos. Eu sou voluntária, quando ouvi a Helena, penso que a Helena, presas falar, senti as suas palavras as minhas, emocionei-me como se emocionou, porque realmente acho que há uma parte que ainda é muito esquecida, contrariamente ao que disse, que são os idosos. É muito difícil arranjar pessoas para trabalharem
Eu trabalho no centro de convívio, porque é só a partir da hora do almoço e é difícil termos pessoas para lá. Para as crianças vai toda a gente, para as prisões sei que também é difícil. Pediram-me para ser voluntário ano passado, não assim até hoje. Fiquei a receber uma autorização em casa do diretor de tiros para fazer visita até hoje. Estava o meu nome, eu devia ter visitado tudo, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Lá no centro não é assim, nós recebemos mãos abertas, quem quiser, porque há muito pouca gente disponível. Adorei ouvir as palavras aqui de juventude e cheia de força da Catarina, que isto é, realmente eu também faço voluntariado há muitos anos e realmente nesta idade a gente acha que vai mudar o mundo. Não vai. Nesta altura sentimos que vamos mudar a vida daqueles que estão connosco e tal como a Helena, pelos vistos, percebi que trabalha com idosos. Isso é que é muitíssimo gratificante. É que eu vou para lá, eu tenho 4 filhos, tenho 4 netas, e eu vou para lá muitas vezes a pensar que me apetecia muito mais ficar com as minhas netas do que ir para lá, também digo a verdade. E depois a gente vai em alma cheia, o dia é muito melhor porque nos damos aos outros, como disse aquele senhor da casa, realmente é isso. Não há voluntários e voluntários, nós damos-nos aos outros e a nossa vida é muito melhor. Eu digo isso aos meus filhos, que acho que têm realmente uma escala de valores certa, que são ótimos miúdos, mas falta-lhes como eu, um pedacinho assim, porque tiveram nas fases de faculdades e disto o voluntariado, os bancos alimentares, e neste momento não os vejo muito ligados, e a vida é muito melhor quando nós nos damos aos outros. Até porque, como também disse aquele senhor, muitas vezes os nossos problemas são relativizados. A minha freguesia, como disse, é Algés. Algés é muito pobre. As pessoas têm uma média de idade acima dos 80 anos. Há lá utentes analfabetas. Só gostava de dizer uma coisa, e por isso eu tinha dito aqui à minha amiga, era quase uma pequena homenagem que eu fazia a este centro. É o 3º centro mais antigo de Lisboa, funciona faz em junho 40 anos. Tem à frente uma senhora espetacular que em fevereiro faz 80 anos, a quem eu disse que gostava muito que viesse, mas ela está com um problema terrível de saúde. Aquele centro foi ela criou com a mãe. Só um exemplo, que isto é para mim a chave de voluntariado. Aquele centro de Algés começou por ela passear com a mãe no jardim de Algés e ver velhotes e velhotas lá nos bancos todos os dias, e a quem começou, percebendo que tinham dificuldades, ela começou a levar um lanchinho para 2, para 3, para 5, para 10, e quando já eram muitos, pediu na igreja se lhe dava uma sala. E faz 40 anos em junho que aquele centro existe, temos 44 utentes, e isto foi feito por ela. Os apoios que depois mais tarde teve, que são pouquíssimos, temos um apoio do Banco Alimentar pequeno, temos da Segurança Social, foi ela que conseguiu tudo. É isto é que é fazer voluntariado, a pessoa sai de casa e vai estar aos outros, nem que seja um jardim nosso frente a quem precisa. Já temos outra valência que são os sem-abrigos, enfim, há várias outras coisas. Mas pronto, quer dizer, a experiência, isto é que eu acho que realmente é o nascer tudo, é ver as necessidades dos outros e a gente estar lá. Aí é que faz a diferença. Muito obrigada por terem ouvido e tive muito gosto. O mundo é melhor Pedimos também para dar umas palavras a voluntária Sónia Paixão, do Banco Local de Voluntariado de Loures, que está aqui ao lado. Só permitam-me, por favor, uma pequena retificação. Sónia Paixão, vereadora responsável pela área social na Câmara Municipal de Loures e, portanto, com a responsabilidade do Banco Local de Voluntariado. Em primeiro lugar, começava por felicitar a Sra. Presidente da Assembleia da República por esta magnífica iniciativa e dizer que foi com grande emoção e sensibilidade que vi que mais do que uma vez a Sra. Presidente esteve emocionada ao longo desta sessão, o que de facto demonstra que os políticos também têm sentimentos, são pessoas de carne e osso e que estão sensíveis a todas estas matérias e com um abraço também a causa do voluntariado com grande afinco, fiquei muito sensibilizada por aquilo que vi. Queria partilhar não uma experiência de voluntariado, mas sim uma experiência em termos de política municipal neste domínio. A Câmara Municipal de Loures elegeu o voluntariado como o topo das suas prioridades para o ano de 2011. Metemos nos objetivos estratégicos da nossa Câmara Municipal não só a promoção do voluntariado, uma cultura de voluntariado na comunidade, trabalho que já vínhamos a fazer à longa data, mas que intensificámos com a comemoração do Ano Europeu para o Voluntariado, mas acima de tudo começámos a desenvolver uma cultura de voluntariado organizacional. E gostava de partilhar com os presentes que
está neste momento em discussão pública um regulamento precisamente neste domínio. Creio que somos a primeira autarquia do nosso país, e é com muita honra que partilho esta experiência, que vamos regulamentar esta atividade. Vamos disponibilizar os nossos trabalhadores para, em horário de trabalho, poderem ajudar a comunidade local com um voluntariado que, em regra, será qualificado e, portanto, creio que podemos todos juntos fazer mais e melhor, porque certamente ainda temos muito para dar ao outro. Tal como já foi aqui partilhado, e também sendo jovem, também ainda penso um pouco que podemos mudar o mundo, e creio que quando deixarmos de pensar assim, independentemente da nossa idade, alguma coisa está mal. Creio que é possível termos sempre presente que podemos fazer algo não para mudar o mundo, mas para ajudar aquela pessoa que está ao nosso lado. E nos tempos que correm, ainda todos certamente temos muito a dar à nossa sociedade, ao nosso país, e não podemos ficar indiferente à realidade que está bem ao nosso lado. Muito obrigada mais uma vez por esta iniciativa. Ao ouvir a Sónia Paixão, eu quase diria que afinal há gente política com lágrimas, não é? Portanto, e agora dou a palavra aqui à Sra. Presidente da Comissão Nacional para o Voluntariado, Dra. Elsa Xandão. Eu não podia ficar calada. Não podia ficar calada porque eu tenho sorte, não é a Comissão Nacional, é o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, tenho a sorte e a felicidade, desde outubro de 2006, lidar todos os dias com voluntários, porque sou Presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado como voluntária. E cada dia eu tenho contacto com novas experiências mais bonitas, que não têm idade, que não têm habilitações bancárias, que são homens e mulheres, que é antes de entrar na idade adulta, é antes do trabalho, é depois do trabalho. E eu gostava só de deixar realmente uma homenagem, e são praticamente todos os que aqui estão, eu conheço das organizações onde trabalham, do seu trabalho diário, porque ando o país todo, a realmente dizer que a Comissão Europeia, quando criou o ano de 2012 e 2011, e foi o ano que nasceu da base, não nasceu da Comissão Europeia, foi o trabalho das 17 melhores redes de voluntariado da Europa que durante 3 anos realmente trabalharam. Realmente teve uma belíssima ideia, e quando o Parlamento Europeu, e eu, numa casa destas, tenho que dizer isso, quando realmente o Parlamento Europeu, em 2009, votou apoiar 2011 como ano europeu de voluntariado, sobre 4 países em que os parlamentares europeus votaram realmente a 100%. E um desses países tinha 13 eurodeputados, foi na legislatura anterior, lembra-se perfeitamente. Outro tinha 8, já a Irlanda, outro tinha 8, outro tinha 6. Portugal tinha 24 eurodeputados. E todos votaram em favor do ano. Isto mostra a transversalidade do voluntariado. Não tem idade, não tem tempo, não tem entre todos. E realmente, porque os voluntários, há um slogan que nós temos estado a dizer este ano europeu, e eu realmente fiz todo o ano também como coordenadora nacional para o ano europeu, com o apoio da Fernanda Freitas como Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, que teve 51 organizações a trabalhar connosco, que o slogan que foi escolhido para a Comissão Europeia é realmente muito bonito. Ser voluntário faz a diferença. E quem são os voluntários? Todos vós estáis aqui, todos podem ser voluntários. Os voluntários são pessoas normais, pessoas comuns, mas que fazem no dia a dia coisas extraordinárias. Muito obrigado a todos os voluntários. Muito obrigado ao Sr. Presidente por esta iniciativa tão bonita. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém na sala ainda deseja também dar o seu testemunho. Faz favor, tem a palavra, agradecia que se identificasse para os registros e para todos nós conhecermos. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Sra. Presidente, pelo convite e por esta iniciativa. O meu nome é Maria João Silva de Almeida, trabalho no GRACE,
O GRAIS é o Grupo de Reflexão de Apoio da Cidadania Empresarial e, portanto, é uma associação de empresas que trabalha, entre muitas outras coisas, tanto na área da responsabilidade social empresarial, com a vertente do voluntariado empresarial. Para mim é uma emoção estar aqui, ter ouvido todos estes contributos dos voluntários. Eu tenho a sorte de trabalhar numa associação, de empresas, onde o voluntariado é tratado de uma forma muito séria. É voluntariado não a nível individual, eu sou voluntário individualmente, em termos de trabalho no GRAIS, e o GRAIS desenvolve a maior iniciativa de voluntariado empresarial do país. Este ano é o GIRO quer dizer GRAIS Intervir, Recuperar e Organizar. Contámos este ano com 600 voluntários que estiveram espalhados de norte a sul do país. Tivemos na Madeira, ainda não chegámos aos Açores, mas contamos também chegar. Temos sido acarinhados pelo Governo, não só por este como o anterior, portanto isto é a prova que de facto é uma responsabilidade transversal. Queria agradecer por este convite, não queria deixar aqui de facto de focar a importância do voluntariado empresarial. Já tivemos aqui vários testemunhos. Temos neste momento 90 associados, estamos numa altura de uma época complicada e difícil, como todos sabemos. Temos visto um crescendo muito grande nestas áreas e nestas temáticas e, sobretudo, vemos que as empresas cada vez mais percebem que têm um papel fundamental também na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Eu queria agradecer uma vez mais. Eu penso que estamos aqui todos de parabéns, não só o voluntariado empresarial como o voluntariado individual, e muito obrigada. Temos aqui mais uma manifestação de vontade nesta mesa, aqui em frente, de usar da palavra, faz favor. Agradecemos que se identifique também. Muito obrigado. O meu nome é Augusto Flor, sou voluntário há 41 anos e, apesar da minha formação académica em duas áreas distintas e complementares, eu creio que não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse estes 41 anos de voluntariado. Estou certo disso. E procuro transmitir aos meus filhos e também já aos meus netos esta minha experiência de vida, que de facto é extraordinariamente enriquecedora. Eu aprendi mais no voluntariado ao longo da minha vida do que nas formações académicas que fiz, e apesar de considerar que aprendi muito com os meus alunos, eu acho que o voluntariado foi aquilo que mais me ensinou em toda a minha vida. Nestes 41 anos em que tive a oportunidade de começar exatamente numa capela-salão, onde aprendi música, onde aprendi teatro, mais tarde passei às coletividades, onde pratiquei desporto, recreativo, mas também desporto de alta competição. Fiz amigos, alguns já perdidos, mas o que é facto é que faço parte de um grupo de voluntários deste país há 41 anos, que só descobrimos que éramos voluntários praticamente há um ano. E a doutora Elsa Xandal sabe a que é que eu me refiro. A presidente do ano europeu do voluntariado, a nossa amiga, ainda há pouco dizia que temos 1,5 milhão de voluntários em Portugal. Neste 1,5 milhão de voluntários que temos em Portugal não estão considerados 450 mil voluntários, dos quais eu faço parte. Nestes 450 mil voluntários, praticamente fazemos tudo. Não há tarefa nenhuma, não há atividade nenhuma de todas aquelas que aqui foram já trazidas, em que nós praticamente não intervenhamos. Mas eu gostaria de deixar para a vossa reflexão, e particularmente porque a questão foi colocada para a Sra. Presidente inicialmente, dois aspectos. Todos nós sabemos que ao longo da vida do ser humano há momentos de dor e de sofrimento, mas também há momentos de prazer e de felicidade. Não é essa a questão. A questão é, ao fim da vida do ser humano, o que é que temos mais? Se é de uma coisa ou se é de outra. Esta é que é a questão. E o voluntariado vai permitir, tem permitido e vai continuar a permitir que os seres humanos, ao fim da sua vida,
tenham mais prazer e felicidade do que dor e sofrimento. Esse é um aspecto fundamental daquilo que eu considero as funções do nosso voluntariado. A outra questão é a questão da dádiva. A dádiva pressupõe sempre reciprocidade. Ninguém dá nada sem receber nada. Não temos que pedir. A dádiva é uma coisa que existe, o princípio da reciprocidade é uma coisa que existe. A questão é esta, é que os voluntários estão disponíveis para dar mais do que aquilo que recebem. Eu creio que esta é que é a grande diferença entre os voluntários e as outras pessoas que não são voluntárias. E por isso eu diria que é essencial nós percebermos, partindo destes dois pressupostos, percebermos que é essencial que a sociedade entenda o voluntariado como algo que pode resolver e resolve e ajuda a resolver as questões de carência aguda, os casos em que temos que ir correr em auxílio do sem-abrigo, do toxicodependente, do recluso, enfim, do doente. A sociedade tem que ter isto. Esta ou qualquer outra forma de organização socioeconómica, seja ela qual for, seja qual for o paradigma, tem que ter. Mas eu creio que é necessário percebermos que temos que investir mais na prevenção. E há uma área do voluntariado preventivo que continua a não ser considerada. E hoje as contas até já estão feitas. Por cada euro que nós investimos na prevenção, em termos de voluntariado, poupamos 7 do outro lado. 7. Estas contas estão feitas. E isto está comprovado cientificamente. Portanto, é essencial nós percebermos que é preciso, tal como na saúde, tal como na educação, noutras áreas, também aqui é necessário apostarmos mais na área da prevenção. Temos que ajustar o discurso político à prática política, quer no legislador, quer naquele que tem as funções executivas do Estado. Há um longo percurso a fazer nisto. É preciso ajustar a prática àquilo que é o discurso. É preciso reconhecer os gestos com ações concretas. Não podemos continuar a dizer que somos essenciais, somos fundamentais. Sem nós a sociedade não seria a mesma coisa. Mas depois em coisas tão pequenas, que eu não vou trazer agora para aqui, obviamente, mas em coisas tão pequenas, não há o reconhecimento devido, não há a vontade e a decisão política mínima necessária para se ultrapassarem algumas dificuldades. E acreditem que eu não estou a falar de dinheiro, não estou a falar de um cêntimo, não estou a falar de um euro, estou a falar de vontade política. Mesmo quando não há dinheiro, quando há crise financeira como aquela que existe hoje, tem que haver políticas. E nota-se falta de algumas políticas. Pela simples razão de que não nos ouvem. É preciso ouvirem-nos. É preciso sentarem-nos à mesa. É preciso falarmos sobre estes assuntos, que é isto que aqui estamos a fazer. E por isso eu gostaria de dizer que nós temos que passar de uma sociedade de competição para uma sociedade de cooperação. A mudança de paradigma pode estar nisto. E para isso podem contar certamente com os voluntários. Eu sou dirigente associativo voluntário das coletividades, neste caso da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Muito obrigado. Ainda temos aqui poucos minutos só para um último voluntário. Só pode ser um. Portanto, faz favor, levantou o braço primeiro. Eu agradeço que se identifique também. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia Gama, eu trabalho na Delta Cafés e falar-vos um pouco do que é o voluntariado empresarial em tempo empresarial. Portanto, eu costumo dizer que a minha tarefa é facilitar, eu trabalho na área da responsabilidade social da empresa e quando chego ao Sr. Coladeira sou sempre recebida com um sorriso, portanto, o que é bastante bom para mim. Para além das ações de voluntariado, às quais a Delta Cafés adere do Grace e do Mão na Mão, nós temos um programa de voluntariado próprio, portanto, dedicado aos idosos, que temos, por acaso, tivemos imensa facilidade, não tivemos dificuldade em que os nossos voluntários aderissem a este programa de voluntariado, no qual o Sr. Coladeira dá uma hora de 15 em 15 dias para que os colaboradores vão à casa dos idosos fazer companhia. Isto a nível nacional, porque nós temos 20 departamentos a nível nacional e temos voluntários em todos os departamentos. Fizemos protocolo com instituições parceiras do local, do terreno, portanto, de cada localidade, que conhecem as suas comunidades e, portanto, fomos então, que os nossos voluntariados foram fazer voluntariado portanto, os nossos voluntários foram fazer voluntariado com estas instituições. Portanto, acho que é importante estarmos juntamente com instituições que já conhecem o terreno e dizer-vos que foi fácil, não foi difícil, os voluntários aderiram a este projeto e se lançarmos sempre projetos novos, eu acho que eles até esse é o nosso testemunho. Muito obrigada.
Ora bem, nós estamos a chegar ao final desta fase do nosso encontro. Antes de irmos lá abaixo à escadaria central, portanto aqui do edifício, para tirar a fotografia, permitam-me só que também puxe um bocadinho a brasa a esta sardinha. É a primeira vez que há uma comissão parlamentar que tem uma competência bem definida na área da cidadania e que inclui, nomeadamente, as questões do voluntariado. E não gosto muito que se mantenha esta situação em que parece que a classe política está afastada dos voluntários, das associações e dos problemas. E, portanto, queria apenas dizer-vos que esta comissão, a que tenho, portanto, a honra de presidir e que a Sra. Presidente associou a esta iniciativa, está à vossa disposição para ouvir as vossas reclamações, para ouvir as vossas propostas, as vossas sugestões e, dentro da nossa área, tentarmos fazer o possível. Porque, no fundo, nós chegamos aqui, depois destes testemunhos todos, chegamos à conclusão que, de facto, o homem naturalmente é bom e generoso. Muitas vezes a sociedade é que o corrompe, já lá dizia Jean-Jacques Rousseau. O nosso papel aqui é de procurar regenerar a sociedade, de certa maneira desconstruir a corrupção do homem, e é pela dádiva, é pelo altruísmo, pela solidariedade, no fundo, as bases filantrópicas do voluntariado. É por isso que nós vamos tentar mudar a sociedade para melhor. Portanto, Sra. Presidente, vamos lá abaixo e depois voltamos para um pequeno lanche. E muito obrigado por tudo isto. Obrigada também, Sr. Presidente da Comissão de Cidadania. Muito obrigada. Ora bem, então, deixem aqui os papéis, vamos tirar a